Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Caoa Chery Tiggo 5X Sport, o modelo de maior volume da Caoa Chery e também o modelo mais acessível aqui para o mercado brasileiro. Hoje esse é o modelo de entrada da Caoa Chery. Essa versão Sport, ela perde alguns equipamentos em relação, por exemplo, à versão Pro. Mas ainda assim, aqui a Caoa Chery busca focar na questão do custo-benefício. Mas e aí, vale a pena colocar esse carro na garagem? Vamos conferir agora nesse vídeo. Num passado não tão distante, a marca Caoa Chery já teve modelos menores do que o Tiggo 5X. Mas a montadora decidiu subir a régua, concorrer de um segmento médio para cima, por assim dizer. Pois bem, pessoal, este carro aqui, ele é fabricado na cidade de Anápolis, Goiás. Por que eu fiz o entre aspas? Porque não é um carro assim completamente fabricado no Brasil. Ele tem um índice de nacionalização que deve girar aí na casa de 40%. Tem muita coisa desse carro que vem da China para ser montada no Brasil. Bom exemplo disso é o sistema de motor e câmbio, mas é claro, o carro tem peças nacionalizadas, por isso o fabricado aqui no Brasil. Mas de toda forma, a Caoa quer buscar com esse carro uma relação muito boa de custo-benefício. Ele concorre aí no segmento de crossovers compactos. Quem são os figurantes aí desse segmento? Então a gente tem, por exemplo, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Volkswagen T-Cross, entre vários outros. E é exatamente aqui que esse carro está posicionado, né? Crossovers compactos. Mas aqui a Caoa busca a relação muito de custo-benefício, entre outras coisas, pelos equipamentos e até mesmo potência e torque que esse carro oferece. Conjunto de powertrain aqui, motor e câmbio, começando pelo motor. 4 cilindros, 1,5 litro turbo, injeção indireta de combustível, variação do comando somente na admissão e comando acionado por corrente, o que é muito melhor do que correia dentada, menor manutenção. E junto com esse motor, a gente tem aí um câmbio CVT, continuamente variável, que simula 9 marchas. Aqui a gente vê um conjunto bem diferente da concorrência. Normalmente lá na concorrência, quando você tem aí um motor turbo alimentado, normalmente a gente encontra câmbio automático. E quando você tem câmbio CVT, normalmente você tem motor aspirado. Então aqui a Caoa Chery usa aí uma combinação bem diferente dos outros. Os números que esse motor entrega, quando a gente falar de potência, 147 cavalos na gasolina e 150 cavalos no etanol. Olhando apenas para a questão dos cavalos, você fala assim, poxa, mas ele tem potência aí de um T-Cross 250 TSI. É verdade, a potência dele é mais alta do que os concorrentes diretos, que fica aí na casa de 120, 130, 135 cavalos. Mas o torque máximo aqui é de 21,8 kgfm, que aí é bastante parecido, por exemplo, com os motores 3 cilindros turbo que a gente vê aí na concorrência, um pouquinho acima. Esse torque está mais próximo, por exemplo, do motor da Tracker, que é 1,2 litros, com um torque bastante parecido. Então você vê que ele tem uma mescla de potência mais alta com um torque um pouco mais baixo, mas na prática ele acaba concorrendo aí com os modelos que têm motores 3 cilindros turboalimentados. Se o número de torque e potência impressiona em relação à concorrência, tem um número aqui que não impressiona tanto assim. Aliás, até certo ponto causa alguma decepção, que é o consumo do carro, números oficiais do Inmetro. Vamos lá, etanol, 6,9 km por litro na cidade e 8,1 km por litro na estrada. Gasolina, 9,9 km por litro na cidade e 11,5 km por litro na estrada. Então a gente vê que em matéria de eficiência energética, economia de combustível, esse carro aqui não tem, digamos assim, a sua fortaleza. Iluminação aqui na frente, isso que vocês estão vendo aceso aí no para-choque, é a luz de rodagem diurno DRL, que é 100% em LED. Mas o LED vai parando por aí, porque quando a gente vem para o farol,
Primeiro, a posição de lanternas. Pode ver que é uma lâmpada incandescente, não é LED. Aí você liga o farol, que é do tipo projetor, mais iluminação halógena. Aí a gente vai para o farol alto, que também é iluminação halógena, porém parabólico convencional. E o detalhe é que esse farol baixo ainda tem o ajuste de altura do facho, que você controla ali por dentro. Mas no geral é um conjunto mais econômico. Poderia ter mais LED, mas vamos lembrar, é a versão de entrada do Tigo 5X. E quando a gente olha aqui na frente, mesmo tendo essa grade de radiador mais trabalhada, com elementos cromados, a gente percebe que esse carro, entre aspas, perdeu equipamento para ser essa versão mais econômica. Porque aqui seria o suporte da câmera dianteira do sistema 360 graus. E aqui embaixo seria a posição do radar, para quando esse carro tem aí, por exemplo, eventualmente um controle de cruzeiro adaptativo. Esse carro não tem essas funções, mas a gente vê que essas peças aqui, pelo menos, vieram de uma versão mais equipada. Falando de roda e pneu, roda aqui em liga leve diamantada 2 tons, aro 17 polegadas. Calçadas com pneus 215 de largura, perfil 60. Uma das diferenças em relação à versão mais completa é justamente o tamanho da roda, que é 17, lá é 18 polegadas. Mas eu diria que essa medida aqui de roda e pneu é muito boa para o Brasil. Primeiro porque você não tem um aro assim tão pequeno, 17 polegadas, mas o ponto principal é que você tem um pneu bem alto, né? Então você tem bastante área de borracha aqui. E na hora que você tem que enfrentar aí a buraqueira, principalmente aqueles buracos maiores, um pneu mais alto é muito mais tranquilo do que um pneu de perfil mais baixo. Então a chance de você rasgar ou fazer uma bolha nesse tipo de pneu é menor. Além do que esse pneu garante mais conforto. Aí vocês vão falar, mas e a estabilidade na curva? Pessoal, um carro desses não é feito para performance. Então a estabilidade na curva não é tão relevante. Portanto, essa medida é muito boa para a buraqueira brasileira. Grata surpresa aqui no modelo é a composição de freio e suspensão. Aqui na frente, freio a disco, suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Mas a surpresa fica aqui atrás, por quê? Freio a disco nas 4 rodas e tem vários modelos concorrentes que usam freio a tambor. E outra coisa, suspensão traseira totalmente independente do tipo Multilink. A gente sabe que uma suspensão independente Multilink vai te garantir mais conforto e estabilidade do que uma suspensão semi-independente com eixo de torção. E o freio a disco também garante maior eficiência de frenagem, principalmente quando você está descendo uma serra com o carro carregado, vai descer com o pé no freio, o sistema de freio a disco dissipa mais calor do que o freio a tambor. Então, este conjunto de freio e suspensão aqui no Tigo 5X surpreende. Aqui atrás, falando de iluminação, tudo em lâmpada incandescente. Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré. Não tem LED. E aí, nos assistentes, a gente tem 3 sensores de estacionamento, mais câmera de ré. Nada muito diferente, inclusive poderiam até ser 4 sensores, mas são apenas 3. O ponto principal é que quando a gente olha os concorrentes desse carro na mesma faixa de preço, o fato é que ele entrega mais aqui atrás do que os principais concorrentes. Porta-malas. Caoa Chery informa 340 litros de capacidade. O que eles não explicam é se é 340 litros líquidos ou 340 litros na medição VDA. Mas independentemente da explicação, a gente vê que é um espaço que não é tão pequeno. Tem um bom espaço aqui dentro. Agora, algumas coisas que eu mesmo me pergunto qual a eficiência. A gente tem esses ganchos aqui na parte de baixo, tá vendo? Normalmente esses ganchos ficam numa parte mais elevada para você conseguir prender sacolinhas de supermercado. Imagino que os ganchos aqui sejam para aquelas redes organizadoras que você vai prender nas laterais, e aí eles são bem diferentes do que normalmente a gente vê nos outros carros, que são aquelas argolinhas metálicas. E aí na parte superior a gente tem esse tipo aqui de suporte, que talvez possa ser usado também para você prender aí uma sacolinha, mas também não é o desenho mais convencional. Aí a gente tem aqui o piso do porta-malas que a gente pode levantar, acesso ao step temporário. Só que a gente percebe que o step temporário, que é mais fino,
ele já está aqui no limite do piso. Por que eu estou chamando a atenção disso? Bom, a gente tem aqui um pneu do lado, bem mais largo que o step fino, né? Então se você furar o pneu, aplicar aí o step temporário e tiver que guardar o pneu aqui, certamente esse piso vai subir. E aí a pergunta é, será que o piso aqui vai ficar nivelado e estável? Porque o step vai ser bem mais alto. Então aí a gente pode ver que tem uma solução que talvez não seja a mais adequada quando você precisa usar o step. Os bancos traseiros podem ser rebatidos naquela proporção 1/3, 2/3 ou completamente rebatidos. Segundo os dados oficiais da Caoa, o espaço aí é de 1.090 litros. Novamente, não sabemos se é VDA ou litros líquidos. De toda forma, temos um bom espaço. O único senão é que forma um degrau ali entre a base do banco e o piso do porta-malas. Então, se você tiver que colocar alguma coisa muito pesada aqui, fica um pouquinho difícil, né, para você deslizar ali para cima do banco. Mas que o espaço aqui é respeitável em relação aos concorrentes diretos, isso é inquestionável. Recurso bem legal aqui na chave presencial. Ela está aqui, vou colocar no meu bolso. O carro está destrancado e vidro aberto. Eu só vou me afastar do veículo, sem apertar absolutamente nada. Olha aí. Trancou o carro, levantou os vidros e fez o recolhimento dos espelhos. Agora eu vou me aproximar do carro sem mexer na chave. Cheguei perto do carro, ele destrancou o carro e fez aqui a abertura do espelho. Se eu precisar, de longe, eu posso, por exemplo, apertar o botão para destrancar e segurar, e aí ele vai fazer a abertura dos vidros. Se eu quiser fazer o trancamento dos vidros à distância, também posso apertar aqui o trancamento e ele vai fazer todo o sistema. Como vocês estão vendo, são recursos bem legais aqui de série no Tigo 5X Sport. Espaço no banco traseiro. Esse carro tem 2,61 m no entre-eixos. Não chega a ser um número tão generoso, mas o espaço aqui atrás é bom. Deixei os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. E do meu joelho ao banco, eu tenho aqui quase que um palmo completamente aberto. Movimentação de pés, ela é boa. Quase que eu consigo colocar um pé aqui atrás do outro. Mas é confortável. A inclinação do encosto também não é aquele encosto que fica mais reto. Você senta aqui numa posição um pouco mais relaxada. E você acha coisas importantes como saída de ar-condicionado para o banco traseiro, este porta-objetos que é ideal para você colocar aqui um smartphone, e olha só, tomada USB do tipo A para você já colocar o cabo e carregar o seu smartphone. Também tem aqui porta-revista nos dois bancos traseiros, esse descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, alça de segurança aqui no teto e ganchinho para você pendurar cabide. Mas o que eu senti falta aqui atrás? Luz de leitura. Não tem nenhuma luz para quem vai aqui no banco traseiro. Falando de acabamento, o Tigo 5X, mesmo na versão Sport, acaba encantando em algumas coisas. Aqui em cima, por exemplo, você tem um material emborrachado suave ao toque. E ainda que seja plástico essa região toda aqui, você pode ver que é um plástico com um acabamento mais bonito. Aqui parece uma espécie de alumínio, aqui também, e aqui nós temos um acabamento fosco. Depois, este painel aqui da porta, tudo isso aqui parece ser um couro acolchoado, aqui também. O plástico duro a gente só encontra na parte de baixo da porta. Esse espaço aqui é bom para garrafinha, não vai servir para lata porque ele é bem inclinado, mas tem espaço adicional para você guardar mais coisas na porta. Quando a gente vê a continuidade aqui para dentro do carro, também temos aqui um material emborrachado, aquele plástico que tem um acabamento mais bonito, aqui o couro acolchoado com costura e o plástico duro embaixo. Então se a gente comparar com os concorrentes diretos, certamente esse acabamento é mais bem construído e mais bonito. Aqui por dentro dá para destacar o banco em cor ecológico, com a parte central microperfurada e a costura aqui em cor mais clara. Falando de porta-objetos, a gente tem o porta-luvas, que para abrir se aperta esse botão aqui. É um espaço bom, maior até do que alguns concorrentes. Quando a gente olha aqui o console, tem esse espaço que é muito bom para você colocar smartphone. Aí você tem aqui o descansa-braço em cor ecológico acolchoado, levantando. Você tem
esta prateleira aqui que pode ir para trás ou para frente, você tem porta-latas, tem esse porta-objetos, e se você precisar dá até para retirar e guardar, por exemplo, no porta-luvas. Tem esse espaço todo aqui, e olha só, isso daqui é a saída do ar-condicionado. Então se você colocar aqui chocolate, uma bebida ou coisas desse tipo, não chega a gelar, mas vai conseguir manter climatizado. E aí, se você deixar a prateleira aqui na parte da frente e o porta-objetos fechado, ele até climatiza melhor do que se estiver aqui, por exemplo, aberto. Mas de toda forma é um recurso que a gente não vê na concorrência. E ainda temos esse espaço adicional aqui embaixo, que também dá para guardar bastante coisa. Além de duas portas USB do tipo A, que fazem integração aí com a central multimídia, para você, por exemplo, ler um pendrive, e mais uma tomada 12 volts. Então, em matéria de desenho interno para porta-objetos, o Tigo 5X está muito bem resolvido. Posição do motorista. Apenas o banco do motorista tem aqui alguns ajustes elétricos. Então você tem a altura do conjunto, distância e inclinação do encosto e o lombar, mas a gente não tem aquela inclinação do assento. A gente também tem o volante, com ajuste aqui de profundidade e ajuste de altura. Até mesmo o cinto de segurança também tem ajuste de altura. Na porta, comandos com simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, controle dos espelhos e a função que faz aí o rebatimento dos espelhos laterais e também aqui o trancamento das portas. Aqui do lado, nós temos o ajuste de altura do facho do farol, então são 4 níveis. O controle de descida, para quando o carro está descendo rampas bem íngremes, ele vai frear automaticamente sozinho. E também o botão para você ligar e desligar o programa de estabilidade eletrônico do veículo. Central multimídia aqui do carro. Vamos começar falando aqui dos botões físicos que você tem aqui de baixo, que interagem com a central. Então, tem esse aqui que quando você aperta, ele não chega a apagar a central. Ele coloca nessa tela de espera e corta o áudio. Apertou de novo, ele volta aí para a tela da central. Esses dois aqui, botão para controle de volume, né? Geralmente é rotativo, mas aqui é botão de apertar. Você tem esse outro, que você vem aqui para a tela de home da central. Tem esse daqui, que é para as funções quando você tem o telefone conectado. E esse outro também para conexão com o telefone. E aqui, este botão, pessoal, não tem nada a ver com a tela da central multimídia. Ele muda ali o modo de condução do carro. Bom, voltando à tela da central multimídia, aqui na tela de home, você tem 3 menus aqui do lado. Esse é para você escolher as mídias. Então você tem aqui rádio, música, você pode ler arquivos de imagem e vídeo através de um pendrive conectados nas portas USB-A, e esse de ajustes. Então, aqui você pode fazer a configuração do Bluetooth para conectar telefones. Aqui você tem os ajustes de som do carro, inclusive ele tem aqui ó, o som Arcamis, que ele dá uma espécie de virtualização do som. Não é nada muito elaborado, mas a função está disponível aqui. Aí você também tem aqui ajustes de tela. Então você pode, por exemplo, desligar a tela. Você tem que entrar nesse menu para conseguir desligar a tela, você não consegue desligar pelo botão. Aí você pode fazer aqui o ajuste de brilho da tela da central multimídia, você pode trocar o papel de parede da central multimídia, pode escolher um tema diferente, ó. Então você tem aqui temas de outras cores, né? Para quem não gosta do tema azul, quer usar um tema vermelho, então você tem aí essa opção do tema que você consegue fazer aí os ajustes. E para fechar, a gente tem mais algumas funções aqui, como por exemplo, configuração do sistema, né? A versão, armazenamento. Você vê que essa central multimídia ela não tem uma memória assim tão grande, de 2 GB, mas é pouca coisa que é utilizada da memória aqui na central multimídia. Depois você tem aqui o menu de telefone, aí no caso, quando você tem um telefone conectado, você vai ter essas funções, e tem mais esse outro menuzinho, que seriam aplicativos, apps, né? E aí você tem o Android Auto e o Apple CarPlay, aqui um menu de atualização que é feito via porta USB, então uma atualização da central multimídia que é feita dessa forma. Você está vendo que você tem mais 2 menus de configuração. Então, por exemplo, esse menu de configuração é aquele que eu mostrei ali atrás. Aí você tem esse outro menu de configuração que você configura algumas coisas do carro, como por exemplo, se você quer ou não a chave inteligente. Aqui você vai mudar a iluminação do painel do motorista. Então, por exemplo, ó, se você quiser mudar o brilho do painel do motorista, é nessa função da central multimídia. É um pouquinho confuso, né? Precisa aprender a dinâmica disso.
Aí se você quer ou não o DRL do carro ativado, temporizador de faróis, e aqui também você pode configurar a luz ambiente do carro. Condução assistida basicamente é o peso da direção, né? A direção elétrica, se você quer ela aí, digamos assim, indexada ao modo de condução, se você quer ela mais confortável ou modo esporte, e aqui informações gerais do veículo. E acabou por aí as funções da central multimídia. Então, como a gente consegue ver, o que nós temos aqui é, digamos assim, o básico do que você encontra nos outros veículos. Aqui por dentro, essa iluminação que acaba sendo diferente dos outros carros, inclusive aqui com um botão rotativo para você acionar ela, um porta-óculos pequeno, né? Não vai caber aí um óculos de sol muito grande, mas você tem um porta-óculos, o parasol que tem tampinha aqui, mas não tem iluminação, e é o mesmo caso aqui no motorista. Falta aqui uma iluminação no porta-sol. Mas considerando a proposta do carro, não é ruim os recursos oferecidos. Hora da gente dirigir aqui o Tiggo 5X na área urbana. Mas antes, olha a chave do carro aqui, né? Ela tem um visual bonito. Eu particularmente gostei aqui do visual da chave desse carro, né? Chave presencial, você consegue fazer aqui a partida por botão. Uma coisa que já me chamou a atenção logo de cara é o ar-condicionado desse carro. Porque quando você olha aqui esse sistema touch, né, então não são botões físicos, você já pensa assim, nossa, deve ser um ar dual zone. Por quê? Porque você tem aqui o controle de temperatura do lado esquerdo e do lado direito. Mas não é bem assim que o negócio funciona. Então você tem um botãozinho aqui que você pode apagar o sistema de ar-condicionado, ligar o sistema. Você também tem aqui as funções na tela do multimídia, só que olha só, quando você mexe na temperatura, ó, você coloca mais quente, mais frio, mas não tem a indicação em graus aqui, né? Então ele não é um ar automático. Você só está fazendo aqui o controle da temperatura. E aí quando você mexe aqui embaixo, olha só, aumenta a temperatura e desce a temperatura. Agora vamos mexer do outro lado. Ele aumenta a temperatura e abaixa até a mesma temperatura. Então apesar de ter dois controles, é um ar single zone e o detalhe, é um ar manual. Ele apenas tem o controle digital. Então você pode ter aqui a função, por exemplo, para desembaçar o para-brisa, direcionamento do ar para frente, para baixo, renovação, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, e as mesmas funções que você tem aqui, você tem na tela do multimídia. Mas não é um ar-condicionado inteligente. Ele é apenas um ar manual com o controle digital pela central multimídia ou por essa tela touch. Hora da gente fazer o nosso teste aqui de tachão e lombada. Então vamos lá, vamos ver como é que o carro vai se comportar. Freio de estacionamento elétrico com a função auto-hold, o que é um negócio legal para veículo dessa categoria. Vamos lá primeiro para o tachão. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui no tachão. Vamos alinhar e... Bom, de cara, gostei do isolamento acústico, tá? Não é um carro barulhento, quando a gente compara com os seus respectivos concorrentes. E a suspensão pareceu ser bastante consistente. Não senti fragilidade no conjunto de suspensão, que tem um ponto bem legal do carro. Agora vamos ver a lombada, 30 por hora, como é que o carro se sai aqui. Vamos lá, 30 por hora e... Primeira lombada passou fácil. Não bateu, não raspou, não indicou fragilidade, foi bem tranquilo na primeira lombada. Vamos ver agora a segunda lombada, 30 por hora. De novo, fácil, sem bater, sem raspar, sem indicar fragilidade. Piso desnivelado agora, para o isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos ver como é que vai ser? Muito bom isolamento acústico. Passou também. Eu tive a impressão de uma raspadinha, mas coisa muito pequenininha. Vamos ver a quarta e última lombada, 30 por hora. Olha, o carro surpreendeu aqui no teste de lombada, superando com muita tranquilidade esses obstáculos e uma suspensão consistente, sem ser muito dura. E agora vamos lá para o nosso teste de fim de rua, vamos ver como é que o carro se comporta
parando aqui no nosso ponto de referência, vamos virar todo o volante. Pouco menos que uma volta e meia para virar tudo. Direção com assistência elétrica, ela é leve. Vamos até encostar o pneu na guia aqui. O carro não tem sensor de estacionamento dianteiro, tá, pessoal? Encostou o pneu na guia e o carro virou um pouquinho mais que 90 graus. Aí nós temos aqui a câmera de ré com a linha de guia dinâmica, né? Olha aí. Resolução não é muito boa, é uma resolução razoável, tá? Vamos concluir aqui a manobra. E ele saiu aqui do centro um pouquinho para a esquerda. Então ele não chega a usar assim, um espaço tão pequeno, também não é tão grande, fica aí na média. Mas o que eu senti falta foi, por exemplo, de sensor de estacionamento dianteiro. Aceleração de 0 a 100, né? Aquela situação, às vezes, onde você precisa entrar rápido numa rodovia de fluxo intenso de veículos. Para isso, eu já vou colocar aqui o carro no modo esporte. Vou desligar o ar-condicionado para a gente conseguir tirar o máximo possível. E vamos fazer aquela estoladinha. Você vê que a estoladinha não é tão animada, mas a saída é boa. Ó. Faz uma simulação discreta de troca de marcha, né? Porque é CVT. E o 0 a 100 ele conseguiu aí em 9,78. Não foi ruim. Aqui a gente tem um câmbio continuamente variável que simula 9 marchas. Então, quando você está andando de boa, tanto na cidade quanto na estrada, ele está usando a função continuamente variável, né? Então você não tem a simulação de marcha. Se você está numa descida, ele vai buscar aquela relação mais longa. Se você começa a subir na estrada, mantendo a velocidade, ele vai subindo o giro para poder ganhar um pouquinho mais de força. Exatamente o que vai acontecer agora. Eu estou mantendo a velocidade constante, mas o carro, para manter a velocidade, o que ele faz ali? Ó? Ele sobe o giro gradualmente, né? Que é o continuamente variável. Mas e se eu quiser interagir com esse sistema? Alavanca de câmbio, jogo para a esquerda, e aí, olha só, toquezinhos para trás, ele vai reduzir a marcha simulada, né? Então, ó, ele está simulando ali a sexta, a quinta, e o detalhe é que ele põe um triângulozinho dizendo, ó, essa marcha não tá boa, então usa uma marcha mais alta, novamente. Aí já a sétima, ele, ok, dá para usar essa marcha. Então, olha só, você vai fazendo aqui a simulação de 9 marchas, mas como a gente sabe, né, esse número 9, às vezes tem carro que é 6, 7, isso é mais marketing do que efetivamente uma questão técnica, porque é só você marcar pontos específicos ali na relação do continuamente variável. Mas de toda forma, pode ser útil. Se você está descendo uma serra, quer aplicar um freio motor, joga a alavanca aqui, traz uma marcha mais baixa, isso aí vai aproveitar e vai te dar um freio motor. Você quer fazer uma ultrapassagem um pouco mais quente? Mesma coisa, reduz um pouco a marcha simulada e vai com o motor cheio na ultrapassagem. Retomada a 60 a 120, primeiro freando aqui, vamos acelerar tudo, ó. 60, pisando tudo. O câmbio demora um pouco para reagir, aí depois que ele reage, ele começa a ir bem. 120, não achei ruim. E vocês, o que acharam? Hora de fazer um teste de consumo aqui com o Tigo 5X. Eu rodei até agora 76, quase 77 quilômetros com etanol dentro da cidade. E olha, a média não foi tão boa, 5,6 quilômetros por litro. Mas agora eu vou fazer uma viagem aqui de Alphaville até Itu, circuito rodoviário. E para isso eu vou resetar o computador de bordo e vamos ver como é que o carro vai chegar lá no nosso destino. E aí, será que vai ser boa média? Vamos conferir. E o que é bastante comum às 6h30 da tarde de um dia comercial é pegar trânsito aqui na saída de Alphaville para pegar Castelo Branco. Então já vamos aproveitar para mostrar algumas coisas aqui no carro, como por exemplo, ele tem modos de condução. Botãozinho aqui no painel que você consegue alterar entre o modo esportivo, o painel fica todo vermelho, e o modo econômico, né? Então vai do econômico para o esportivo, não tem aí um modo normal. E o computador de bordo desse carro, nós temos botões aqui do lado esquerdo do volante, que você consegue ver ali, ó, computador de bordo e a pressão dos pneus. Uma coisa legal desse carro é que ele mostra também a temperatura dos pneus, né?
E aí o detalhe curioso, você percebe que os dianteiros geralmente são mais quentes do que o traseiro, porque o disco dianteiro, né, é mais demandado, e isso, o disco de freio, né, acaba esquentando mais. Então é normal às vezes haver uma diferença de pressão, porque quanto maior a temperatura, maior a pressão nos pneus. Então essas duas coisinhas aqui no computador de bordo, ele poderia ter aí um trip B, não tem, só tem um trip A, mas eu gostei desse recurso de ter a pressão com a temperatura. E vamos dar uma olhada no número, porque para andar apenas 10 km, mais de meia hora, trânsito pesado, e a média ali não foi muito boa, né? 6,4 km por litro. Mas olha, vou mostrar uma coisa legal para vocês nesse carro. Vocês estão vendo que eu estou dirigindo à noite, né? Mas olha que legal aqui, ó. Essa iluminação interna desse carro é muito boa, né? Então é uma luz branca, mais leitosa. Funciona tão bem que dá até para usar para iluminação de gravação. Eu gostei bastante aqui. Mas agora a gente realmente vai pegar a estrada sem trânsito e vamos ver como é que a média chega lá em Itu. E chegando aqui no destino, 61 km, 61,5 depois, a gente tem uma média de 9,3 km por litro. Eu particularmente não achei assim uma média tão boa. É etanol, mas eu esperava um pouquinho mais. E vocês? O que vocês acharam desse consumo? E o seguro? Como é que fica aqui do Caoa Chery Tiggo 5X Sport? Mais uma vez, usamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez o seguro considerando o perfil típico de usuário para esse carro aqui. E aí a gente teve uma grata surpresa com o seguro, não ficou caro, R$ 1.700, seguro bastante acessível. E a franquia, já reduzida em 50% no caso de uma eventualidade, R$ 3.400. Eu achei o valor bom, e vocês? Antes das nossas conclusões finais, e quanto custa o Tiggo 5X Sport, que é a versão de entrada hoje da Caoa Chery e o carro mais acessível? Pois bem, o preço é interessante, R$ 120 mil. E com esse preço em mente, aí o que a gente encontra lá na concorrência? Basicamente temos as versões de entrada de Volkswagen T-Cross, Chevrolet Tracker, Hyundai Creta, entre outros. Então a gente vê aqui um carro com um custo-benefício muito interessante, principalmente pela quantidade de itens que ele oferece, coisas legais que a gente tem aqui, como um painel digital, a gente já vai ter ali uma central multimídia, saída de ar-condicionado no banco traseiro, freio a disco nas 4 rodas, suspensão traseira totalmente independente. São elementos que a gente não encontra nesses outros concorrentes nas versões de base. Então a gente percebe que aqui o objetivo da Caoa Chery é essa questão do custo-benefício. Ah, mas o carro é perfeito? Claro que não. A gente viu aí, por exemplo, que tem umas coisas esquisitas, né? Tipo um controle digital de um ar manual. A gente também tem um software de central multimídia que pode ter aí uma evolução. Ainda tem algumas coisas ali um pouco confusas. Os modos de condução, que vai do Eco para o Sport, quer dizer, não tem um modo intermediário, que seria o modo normal. O motor tem um bom desempenho, o conjunto powertrain tem, mas é um carro que consome bastante também. Então tem alguns detalhezinhos, mas quando a gente olha na questão do custo-benefício, e até mesmo considerando a garantia desse carro, que é de 3 anos, mas o motor e câmbio tem garantia de 5, e aí a maioria dos concorrentes vai oferecer apenas uma garantia de 3 anos, o custo-benefício aqui é bastante interessante. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.